Olá pessoal, meu nome é Thomas Eckschmidt, eu sou um dos coautores do livro do Conflito ao Acordo na Era Digital e eu estou aqui para falar com vocês sobre solução de conflitos na era digital. Então vamos passar por um histórico e para a gente entender bem como é que funciona essa nova área, essa nova oportunidade. Quem nunca comprou alguma coisa e recebeu, talvez, ou abriu a caixa e não era bem aquilo que a gente queria, né? Então, toda vez que a gente tem uma expectativa não satisfeita, a gente gera um conflito. E aí, claro, a partir desse conflito, o que a gente faz? A gente começa a ligar para o fornecedor, começa a falar no call center. E o que acontece? Acontece de tudo menos a solução do problema. Acontece que a gente se identifica, aperta botãozinho 1, botãozinho 2, botãozinho 3 e essa sequência segue ininterruptamente. E quando finalmente a gente consegue falar com alguém, a pessoa pergunta quem a gente é, ao invés de perguntar o que a gente tem de problema. Então, tudo isso leva a esses pequenos conflitos de consumo ou de relacionamento comercial a escalarem, porque os canais de comunicação, os canais de solução hoje de conflito são muito precários. Isso faz com que a gente comece a buscar outras alternativas. O que são as outras alternativas? A gente vai no Procon, a gente vai no Reclame Aqui, a gente vai numa nova plataforma que o governo criou, que é consumidor.gov.br, a gente vai a outras plataformas que é Vou Processar, que são até mais radicais, até o ponto que a gente decide entrar na justiça efetivamente. Aí a gente perde o controle completamente, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar esse processo, quanto vai custar esse processo e quando efetivamente a gente tem uma solução. Então, toda vez que a gente olha um problema desses, o que a gente percebe? A cada oportunidade, a cada relacionamento comercial que existe entre partes, entre o consumidor e uma empresa, entre duas empresas, existe uma oportunidade de satisfação ou de insatisfação. E a hora que existe essa crise, o que acontece? Quando o problema é bem resolvido, essa história é comentada para uma ou duas pessoas. Quando o problema não é resolvido, é pendente, essa história provavelmente é contada para mais pessoas. Só que o pior, quando existe a frustração, o problema não é resolvido, não é adequado ao consumidor, essa história se multiplica por 7, às vezes até por 15. Então, o que a gente tira desse aprendizado? Que toda vez que a gente tem um problema, a gente tem uma oportunidade de melhorar nossa reputação, de assegurar uma presença no mercado diferente ou de absolutamente destruir uma marca que a gente levou anos e anos para criar. Então, um problema, quando é mal resolvido, multiplica-se a história ruim. Quando ele é bem resolvido, é mais difícil que essa história se multiplique. Então, o risco é muito maior numa frustração do relacionamento comercial. Bom, a nova economia hoje, o que a gente vive esse século, é muito baseado num relacionamento de confiança. Então, quando a gente pega um aplicativo como o Uber, a gente faz uma avaliação do motorista, o motorista faz uma avaliação do usuário. E tudo isso preocupa as empresas, porque a maneira que alguém atende com a sua marca representa o que a sua marca representa para aquele consumidor, para aquele comprador, para aquele cliente. Então, essa nova maneira da gente abordar o mercado, da gente se relacionar, incluindo mecanismos de reputação, é fundamental. Por isso, tem até um seriado no Netflix que chama Black Mirror, onde as pessoas começam a se avaliar entre si. E a partir do momento que você chega a uma pontuação alta, você tem acesso a diferentes tipos de serviço, porque ninguém quer efetivamente trabalhar com gente que não atende bem ou que não gosta de ser atendido bem ou que não gosta de atenção adequada. Então, assim, os consumidores deixam de ter acesso a algum tipo de serviço ou descontos porque são consumidores mais problemáticos. E os consumidores também deixam de ir a alguns serviços porque os serviços têm baixa reputação. A gente vê isso em hotelaria, que tem a reputação dos hotéis no Booking.com, Hotels.com, TripAdvisor, uma série de ferramentas já mostram isso. Isso tudo para a gente chegar
num momento muito especial de mercado. Que momento é esse? É um momento que a gente vive hoje que a justiça comum já não dá mais conta. Como ela não dá mais conta? Hoje são mais de 100 milhões de processos ativos na justiça. Imagina que cada processo tem uma parte demandante e uma parte demandada, aquele que reclama e aquele que sofre com a reclamação. Quando a gente tem 100 milhões de casos, a gente tem 200 partes envolvidas. Então, de uma maneira geral, olhando do ponto de vista estatístico, seriam 200 pessoas, 200 milhões de pessoas participando de processos ativos na justiça. É praticamente a população brasileira. Somos 206 milhões, 200 milhões estariam na justiça. Este é o nosso grande desafio. O desafio de promover a justiça. O problema hoje é a morosidade, é muito lento, a justiça que tarda falha, o custo é alto porque os passos, os processos, as necessidades ao longo do tempo é maior, então acaba custando mais. Tem um impacto muito grande na reputação, porque toda solução de conflito em fórum público, as informações são públicas. Então todo mundo fica sabendo o que aconteceu, qual foi o acordo, qual foi o pagamento. A outra coisa é o impacto financeiro disso nas partes envolvidas, porque a penalização ou até o custo de chegar a uma conclusão. Fora isso, claro, o impacto social e ambiental. Porque a quantidade de papel, de deslocamento, de material envolvido num processo presencial e no processo da justiça que leva 3 a 5 anos é muito maior, sem contar no impacto social. Porque quando o cidadão se sente injustiçado, quando a justiça tarda, ela falha. Isso dá um problema de confiança social nos sistemas e nas relações. Então, como é que acontece isso? O nosso desafio hoje é exatamente sair deste mundo onde as relações estão emperradas por causa dos problemas e buscar um novo caminho. Hoje a justiça, com 105 milhões de casos, tem um alto custo para as partes envolvidas, tem longos prazos para resolução e o desafio é enorme, porque a gente, dentro dos 105 milhões de casos ativos hoje na justiça, tem um alto custo de processamento, toda a infraestrutura da justiça. Os longos prazos para a resolução desses conflitos também impacta na qualidade da solução e, consequentemente, os retrabalhos de reagendamento, de marcar as audiências. Isso tudo leva a um problema social, que a gente já comentou antes, que é a justiça que tarda falha. E a gente não pode, como organização e como sociedade, achar que esse é o único caminho. O único caminho para a gente resolver problemas, resolver conflitos. Seria fantástico se a gente tivesse um botãozinho mágico e falar, eu tenho um conflito, eu aperto aquele botão e automaticamente esse botão me leva para uma maneira de conectar com o meu cliente, uma maneira de conectar com a parte que me vendeu, a parte que me proveu um serviço e chegar numa conclusão, chegar numa solução adequada para aquele desentendimento, aquela frustração de expectativa, tá certo? Porque no fundo, todo problema de consumo ou de relacionamento comercial é uma frustração de expectativa, é alguma coisa que não estava claro para uma das partes. E é uma enorme oportunidade para a parte que oferece o produto e serviço aprender e melhorar o que está oferecendo. Então, se a gente voltar no túnel do tempo, voltar muitos anos, imaginar como é que as pessoas, como é que as comunidades resolviam seus problemas antigamente. Porque a justiça é uma invenção recente. Antigamente, as comunidades, as vilas, os povoados, os vilarejos resolviam seus problemas através dos anciões, das pessoas mais experientes, das pessoas mais vividas. Por quê? Porque elas tinham mais história, elas podiam trazer melhores ideias, melhores sugestões para uma solução de algum conflito. Tem uma história dentro da mitologia que 2 mulheres estavam brigando por causa de um filho e as duas diziam que o filho era delas, de uma, e a outra dizia que era da outra. E a discussão foi levada ao ancião da vila. E o ancião da vila disse, ótimo, eu tenho uma solução. As duas querem o filho, vamos dividir a criança ao meio e entregar metade para cada uma.
Na hora, uma delas fala, não, pode deixar o filho com a outra. E aí o ancião tomou a decisão, falou, então pode entregar o filho para essa mulher, porque ela abriu mão do filho. Aí, no final do evento, do ocorrido, foram perguntar para ele por que ele entregou o filho para a mulher que abriu mão entregou a criança para a mulher que abriu mão do filho. Porque ele falou, só a verdadeira mãe doaria o seu próprio filho para salvar a vida dele. Então esse é um exemplo de como as soluções vêm da experiência, vêm de pessoas vividas, de pessoas que conhecem essa tradição. Então esses eram os meios, hoje a gente diz meios alternativos para a solução de conflito, mas esses eram os meios adequados, são os melhores meios. Então a gente começa a falar de outras maneiras de resolver esses conflitos. Os meios alternativos de solução de conflito trazem uma série de benefícios para as partes envolvidas. E a gente pode destacar alguns aqui, como a melhoria das relações comerciais, melhora a moral interna das partes envolvidas, melhora a produtividade, porque a gente vê soluções mais eficientes, melhora também a satisfação com o resultado, porque em princípio as partes participam de uma maneira mais intensa da forma que se alcança o resultado. A gente também tem menor rotatividade de pessoas no ambiente, de clientes, quando a gente traz soluções mais criativas usando meios alternativos. As soluções, como eu já falei, são muito mais criativas, porque elas se abstraem da situação legal, dos limites da lei, e a gente consegue ir além através de oportunidades da experiência das partes envolvidas. As soluções são muito mais rápidas do que o que a gente tem hoje através dos sistemas tradicionais da justiça, os custos muito menores, a maior adesão à solução. Então, quando a gente chega numa solução em conjunto, a adesão é muito mais forte do que uma solução ditada por uma terceira parte. E, por fim, essa é uma oportunidade de reduzir os conflitos futuros dentro desse ambiente, dessa relação específica comercial entre as partes. Isso tudo faz com que a gente comece a explorar com mais afinco as soluções de problemas de maneira extrajudicial. Essas soluções a gente pode dividir em 3 categorias. A primeira é a negociação direta, onde as partes entram em contato, de alguma forma presencial ou de maneira eletrônica, digital, para buscar uma solução. Muitas vezes existe um rancor entre as partes e é difícil da gente avançar sozinho, sem envolver um terceiro. Envolvendo um terceiro, a gente pode chamar de mediação, conciliação, quando a gente inclui um terceiro neste processo de negociar, de aproximar os pontos de vista e chegar a uma conclusão. Esse terceiro não tem a força de ditar a solução, mas de sugerir ideias e permitir o avanço das partes, o avanço da posição das partes para um acordo, para um meio termo, para um espaço comum de fechamento, de encerramento do caso. E a terceira opção é uma opção um pouquinho mais forte, que a gente chama de arbitragem, é onde as partes envolvidas, elas delegam a um terceiro a tomada de decisão da solução para as partes. A grande vantagem aqui no Brasil, a arbitragem hoje já tem um respaldo jurídico muito forte e tem poder de execução. Então, uma vez dada um parecer arbitral, uma resolução arbitral, a parte afetada pode entrar na justiça e demandar uma execução imediata daquele acordo arbitral. Então, essas são os três níveis de soluções extrajudiciais, e a gente olha para esses níveis de solução extrajudicial e começa a pensar nas dimensões que elas disponibilizam, né, para essa jornada de solução. Dentro desse caminho de solução, como a gente já mencionou um pouco, eu queria aprofundar um pouquinho em relação à forma, como é que a gente toma a decisão dentro desse universo. Então, se a gente pegar em um eixo vertical, e chamar de controle da decisão, quanto eu controlo a decisão do resultado do nosso conflito,
Então eu posso ter um controle alto ou um controle baixo. E também o nível de envolvimento das partes. Eu posso ter um envolvimento alto e um envolvimento baixo. Toda vez que eu estou em conflito, eu estou numa posição onde eu não tenho controle nenhum e eu não tenho participação nenhuma. Então eu me abstenho, falo, meu problema está ali, a gente se afasta. Então o primeiro passo é a gente trazer esse conflito para um ambiente de negociação, onde as partes têm alta participação e autocontrole do resultado. O segundo momento, quando isso não é possível, a gente diminui um pouco o nosso controle, diminui um pouco nossa participação e convida um mediador ou um conciliador para ajudar nessa aproximação dos pontos de vista. E o terceiro ponto, que é o ponto onde a gente abre mão do controle da solução e tem uma posição de participação menor, deixando ao árbitro a tomada de decisão da solução em relação ao caso. Então, neste caso, é o caso de menor controle e menor participação das partes. Isso é um desenho para a gente ter uma ideia da dimensão de como isso funciona. Existe mais uma possibilidade aqui que é menos conhecida, que é a coerção. A coerção onde existe baixo envolvimento das partes e alto controle da decisão. Alguém vai fazer uma coerção a um terceiro, a segunda parte, para chegar no acordo que lhe interessa. Então, esse é o universo, são as dimensões de como acontecem esses acordos extrajudiciais. Agora, voltando no tempo, o que a gente precisa é fazer uma atualização do sistema de resolução de conflitos. Porque a forma que está hoje não funciona mais. Então, o grande desafio da sociedade hoje, e nós como líderes de empresa, líderes de negócio, líderes de comunidade, é trazer essa experiência, trazer essa possibilidade para dentro das organizações, das nossas comunidades. E como é que a gente faz isso? A gente tem que partir de um princípio básico do mundo capitalista. O que é esse princípio básico? O princípio básico do mundo capitalista é que todas as relações são voluntárias. E o que significa isso? Eu compro um produto, um serviço, por livre e espontânea vontade, voluntariamente. Da mesma forma que uma empresa vende esse produto ou serviço para mim de maneira voluntária. Como é que funciona isso? Eu posso entrar no supermercado A, B ou C, a minha escolha, eu não sou obrigado, não existe uma lei que me obrigue a comprar só de um no supermercado. Entrando no supermercado, eu tenho uma série de produtos e eu posso escolher o produto que eu quero comprar. Partindo desse princípio, onde essas trocas econômicas, trocas financeiras, trocas comerciais são todas voluntárias, nós temos que avançar essa ideia de relação voluntária e determinar um caminho voluntário, um caminho de escolha mútua para a resolução de conflitos. Então, da mesma forma que a gente olha um contrato hoje e lá embaixo no contrato está escrito o fórum da comarca da capital do estado, em detrimento de qualquer outro local. E isso já determina que a gente vai para a justiça comum. Quando a gente tem um contrato de um relacionamento comercial, nós, como partes envolvidas nessa relação, podemos determinar o caminho de solução de conflito. E nós podemos determinar através de uma cláusula escalonada de negociação, mediação, arbitragem, de preferência deixando claro qual é a Câmara Arbitral, qual é o processo, Câmara Arbitral ou de mediação, qual é o procedimento a ser seguido, se é presencial, se é digital e assim por diante. Porque qualquer falha na explicação dessa cláusula nos leva a voltar à justiça para determinar qual é o parâmetro. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer como líderes da nossa comunidade é, toda vez que existe um conflito, deixar de pensar que a justiça é o único caminho. A gente tem que voltar e começar a trabalhar com outro nível de consciência. Um nível de consciência onde a gente entende que a solução do problema parte das partes envolvidas, não de um sistema paternalista que determina, através de regras pré-estabelecidas, a maneira que deve ser solucionado no prazo moroso e no custo abusivo, hoje, da justiça, infelizmente. Então, este processo de solução de conflito depende exclusivamente da gente. Isso tem uma fórmula muito fácil, muito simples da gente entender, uma fórmula matemática para resolver essa crise de confiança, essa crise de
falta de entendimento entre as partes. A crise é inversamente proporcional à responsabilidade assumida pelas partes. Então, se as partes envolvidas no negócio determinam ou decidem assumir responsabilidade pelos seus atos e se sentar à mesa para conversar ou convidar um mediador para ajudar nessa conversa ou delegar a um terceiro, um árbitro, para chegar numa solução mais criativa, depende absolutamente de nós. Não existe nenhuma lei, é nós que podemos determinar isso nas nossas relações comerciais. E agora a gente vai para a parte mais interessante, que é a questão da parte digital. Por que a gente precisa resolver um conflito de maneira presencial? Por que a gente não pode resolver esse conflito de uma maneira digital ou virtual, ganhando tempo, usando o nosso tempo ocioso para efetivamente avançar na solução desses conflitos? E por que isso é importante? Porque hoje a gente já sabe que mais da metade da população brasileira tem acesso à internet. Esse número vem crescendo. Com o advento do smartphone e tablets e tudo mais, isso permite com que todo mundo tenha acesso a toda hora à internet. E a gente pode usar esse novo hábito da população como uma maneira de conectar, como uma maneira de acelerar os processos de solução de conflitos, usando a ociosidade das pessoas. As pessoas recebendo mensagens quando o caso avança e não esperando um despacho, não esperando um processamento burocrático. E aí existe a grande vantagem. A gente pergunta, mas eu vou ligar ou eu vou mandar um SMS, um torpedo, um WhatsApp, uma mensagem de texto? Claro, hoje em dia ninguém mais quer ligar. A gente não liga nem para a própria família, a gente não liga nem para os amigos, a gente manda mensagens de texto o tempo todo. Esse comportamento é tão dramático que mais da metade do faturamento das empresas de telecomunicação hoje é de origem de dados. O faturamento de voz, ou seja, as pessoas conversando, vem diminuindo a cada ano. E hoje já está em torno de 30%, quase um pouquinho mais que 30% é o faturamento dedicado só à voz. 70% é faturamento de dados. É mensagem de texto, é mensagem de áudio, mensagem que vai pelos celulares, pelos tablets e pelos canais digitais que tem. Então, nós precisamos encontrar caminhos de solução de conflito que acompanhe o comportamento da geração que vem aí. E essa geração digital, a gente pode chamar de millennial, pode chamar de baby boomer digital, é a geração que não quer perder tempo, porque ninguém mais quer passar 30, 40, 50, 60 minutos no telefone, se identificando, passando de um para outro, explicando o problema. Eu quero escrever meu problema, eu quero escrever a expectativa de solução e a partir daí começar um diálogo onde eu não preciso esperar uma ligação de alguém para dizer que o caso não avançou ou que o caso está ruim ou que falta alguma evidência. Isso tudo nos leva a um modelo diferente de resolução de conflitos. É um modelo digital, onde esse modelo digital de solução de conflito, que a gente chama de meios eletrônicos de solução de conflitos, estão baseados em alguns princípios. Esses princípios são, primeiro, transparência. Por que transparência? Porque todo o histórico, toda a relação, toda a informação da troca da comunicação entre as partes fica disponível o tempo inteiro. A gente não precisa pedir a gravação, pedir alguma coisa. Está lá evidenciado o que eu anexei, o que eu postei como meu descontentamento e o que foi respondido. O segundo ponto é a independência. Este processo ele tem aporte de independência. Ele não pode ser vinculado a uma parte à outra. Então é muito importante que se mantenha um senso de independência, as partes que apoiam, que ajudam, não tenham nenhum viés para um lado ou para outro. O terceiro princípio é a acessibilidade. Todo mundo tem acesso. Todo mundo consegue acessar da onde estiver. Então isso é fundamental quando a gente fala de meios eletrônicos de solução de conflito. Não pode ser alguma coisa que limite o acesso, porque uma pessoa hoje, para entrar na justiça, ela tem que ir até um fórum, tem que designar um advogado, um representante para ir até um fórum. Então isso tem uma certa limitação na acessibilidade também. O quarto ponto é a pontualidade. É a gente entender que da maneira que esse processo é resolvido num meio eletrônico, ele tem prazos muito claros, muito bem estabelecidos, muito mais fáceis, rápidos e eficientes que os processos tradicionais da justiça comum.
E o último ponto é a equidade. O que significa isso? As partes têm o mesmo peso, as partes têm a mesma força. As partes não sofrem pressão uma diante da outra com relação à presença. É o funcionário e a empresa. Não, as partes estão num ambiente digital no mesmo nível de força, no mesmo nível de presença. A única diferença é a evidência, os argumentos que são usados entre as partes. Então, quando a gente olha a questão de resolução de conflitos em meio digital, a grande questão é a confiança. A gente precisa criar a confiança nas entidades, nos participantes, principalmente no consumidor. O consumidor tem que perceber que a solução é conveniente, ela não vai tomar o meu tempo, ela não vai me tirar do meu dia a dia. E o último ponto é que ela é eficiente, que ela vai custar barato e vai ser rápido, tá certo? E quando a gente junta tudo isso, pesquisas já demonstram que 50% de consumidores admiram empresas que tenham canais de solução de conflitos eficientes. Isso é de suma importância para que as empresas entendam a importância delas nesse processo de transformação. Como é que isso representa, como é que isso atende à necessidade do consumidor? A conveniência é a questão do consumidor poder fazer o pedido, a reclamação a qualquer momento, sem espera, sem perda de tempo, de qualquer lugar, de qualquer ponto. A confiança é que o sistema utiliza níveis de segurança e de garantias de privacidade de alto nível comparado com a de bancos. E o terceiro ponto de eficiência é que os processos são configurados de acordo com as necessidades das relações para garantir que a gente chega numa conclusão, chega numa solução dentro de prazos pré-estabelecidos. Então, com os custos também controlados. Essas são as expectativas das necessidades do consumidor. Agora a gente vai olhar do ponto de vista da necessidade da empresa em relação à resolução de conflitos. A fidelização é um ponto fundamental neste processo de resolver conflitos, porque quanto mais eficiente, melhor esse processo de resolução de conflito, maior a fidelização que a empresa consegue dos seus consumidores e seus clientes. O outro elemento fundamental é a reputação. A reputação da empresa é diretamente afetada pela maneira que a gente resolve um conflito. E, por fim, a previsibilidade. Como um negócio, a gente busca previsibilidade. Quando a gente entra na justiça, o que a gente menos tem é previsibilidade. A gente não sabe quanto vai custar, a gente não sabe quanto tempo vai durar e não sabe o resultado desse processo. E tudo isso, quando a gente junta, a gente descobre, através de pesquisas, que 82% de empresas que já usaram meios alternativos para solução de conflitos, em relação a consumo, as relações de consumo, usariam esses mecanismos novamente. Porque elas já perceberam que esses mecanismos são muito melhores para o que uma organização precisa. Quando a gente entra mais profundamente, a mais detalhe, nesses três elementos de reputação, fidelização e previsibilidade para as empresas, o que a gente descobre que é importante? Os conflitos são tratados de forma confidencial em todas as suas etapas de resolução. Isso, para a reputação da empresa, é fundamental, porque os acordos determinados podem ser diferentes e podem ser adequados ao que o cliente espera, aí não a um padrão de exigência que vira jurisprudência na justiça comum. Em relação à fidelização, o cliente volta a consumir a marca de uma forma mais intensa, de recomendar a marca, quando a sua relação é mais positiva. E em relação à previsibilidade, que a gente já comentou antes, os custos são, primeiro, reduzidos, segundo, são mais previsíveis do que os meios tradicionais de solução de conflito. Agora, quando a gente fala de uma solução digital, existem vários mecanismos por aí de resolução de conflito. Então, existem alguns e-mails que você consegue mandar, só que a resposta pelo e-mail, ela não considera princípios de comunicação digital. Então, vem letras maiúsculas numa mensagem de texto é quando você está gritando, aumentando o tom de voz em relação ao outro, então já é agressiva uma resposta desse tipo. Um outro exemplo é quando a mensagem que é enviada para a parte reclamante
ela já vem com uma indicação, fala, ó, não responda a esta mensagem. Então, você já, de imediato, como organização, você corta o acesso à continuidade dessa conversa. Então, quando a gente pensa que a gente tem alguns mecanismos de solução de conflitos digitais, mas que estão ordenados dessa forma, de maneira agressiva, de não levando em conta princípios de mediação, de escuta ativa, de construção de solução, isso é ainda mais prejudicial para uma organização. Então, acho que um princípio muito importante, muito relevante neste processo de solução de conflito é a questão da independência. Para ilustrar essa questão, eu vou trazer um caso onde um marketplace, ou um lugar, um mercado, um espaço digital onde várias empresas entram para vender seus produtos aos consumidores e o consumidor, quando compra desse fornecedor, tem algum problema, o marketplace tem uma plataforma de solução de conflito. Alguns marketplaces, o que eles fazem? Eles dão maior preferência para o consumidor. Por que isso? Porque eles querem que o consumidor feliz volte com mais frequência. E eles sabem que existe uma maior quantidade de fornecedores disponível no mercado oferecendo produtos similares. Então é melhor você perder um fornecedor do que perder um consumidor. E um consumidor insatisfeito pode falar para muito mais gente. Então, o outro exemplo de marketplace seria o marketplace, em acordo com os fornecedores, contratarem uma parte independente para resolver essas diferenças, esses conflitos, essas frustrações das relações comerciais. Esse é um exemplo muito claro de uma situação onde existe um conflito de interesse da plataforma ou do mecanismo de solução de conflitos e uma situação onde existe independência do modelo de solução de conflitos digital. É muito importante porque isso estabelece a credibilidade das partes envolvidas. Se eu, como fornecedor, trabalho a partir de uma plataforma de intermediação de negócios e serviços e produtos que tem a sua própria ferramenta de solução de conflitos, eu ficaria mais preocupado que aquela solução tivesse sempre um viés para uma parte ou para outra. Se o viés fosse para o meu lado como fornecedor, certamente eu estaria prejudicando o meu relacionamento com potenciais consumidores. Se fosse em viés para o lado do consumidor, isso estaria me prejudicando com o negócio de uma maneira injusta. Então, a parte da independência é de extrema relevância nas soluções de mecanismos de solução de conflito. Agora, quando a gente para pensar, interessante, entendi como é que funciona, mas qual é esse caminho? Como é que efetivamente funciona esse processo de negociação, de mediação e de arbitragem? Negociação, mediação e arbitragem é o processo escalonado, é o processo completo. Obrigatoriamente, as organizações elas não precisam adotar os três, pode adotar um, dois ou os três, se for o caso, mas o que a gente vai passar aqui é um exemplo onde uma relação passa pelos três níveis. Então, o que é a negociação? A negociação é uma plataforma onde as partes se encontram e começam a argumentar entre si. A partir de certo ponto, pode ser que a gente chegue a um acordo direto ou as partes reconhecem que não há possibilidade de acordo e qualquer uma delas pode convocar um mediador. A partir desse momento que se reconhece que não existe a possibilidade de um acordo direto, o mediador é convocado, é apresentado para as partes apresentam a sua situação e o mediador começa a inserir ideias, sugestões dentro dessa conversa para aproximar os pontos de vista das partes. O mediador, claro, dentro dessas plataformas tem que ter suas ferramentas de mediação ou de conciliação presencial, que são os cálculos, são conversas pessoais, fechadas, privadas, com uma parte ou com a outra, tentando entender as razões, as causas raízes de cada uma das posições dessas partes. E esse caminho, da mesma forma, pode chegar num acordo, onde se assina um acordo formal, um contrato de acordo entre as partes, ou, caso as partes entendam que não existe a possibilidade de acordo, elas podem convocar um árbitro. E o árbitro, da mesma forma que o mediador, começa a escutar os diversos pontos de vista,
fazer perguntas para conseguir melhores explicações, melhores detalhes, algumas perguntas privadas, outras perguntas abertas, para, no final desse processo, chegar numa decisão formal. Então, a partir desses 3 pontos, negociação, mediação e arbitragem, a gente sabe que a gente chega a uma conclusão. Só a negociação não tem, o acordo pode ser questionado. Diante da mediação, existem algumas possibilidades de quebra de acordo. Mas quando a gente chega e passa por uma arbitragem, o acordo é determinado por um árbitro, a sentença é proferida pelo árbitro durante a arbitragem, essa sentença tem poder de execução. Então é muito importante esses 3 passos, principalmente o último, pelo poder diante da justiça e pelo suporte, aporte legal que existe hoje. A mediação também tem um aporte legal e já começa a ser usada com maior frequência, mas a arbitragem é o aporte mais forte desse processo. Vamos entender um pouquinho quais são as partes envolvidas neste processo. Quando a gente olha a relação de consumo, tudo começa com um fornecedor prestando um serviço, entregando um produto para um consumidor. E a partir dessa relação pode surgir um conflito. Conforme esses conflitos forem aumentando, um agente regulador, no caso o governo, determina uma forma de atuação entre as partes. Daí surgiu o Código de Defesa do Consumidor e uma série de outras leis, que estabelecem as regras de cada um, qual é o prazo que a pessoa tem para reclamar, qual é o prazo que a empresa tem para devolver, atender e assim por diante. Com o problema de aumento do volume de processos, surgem os agentes operadores, câmaras de mediação, câmaras de arbitragem, câmaras de mediação e arbitragem, câmaras de conciliação, que se propõem a trabalhar para resolver esse tipo de problema. E claro, a partir daí o governo também, o agente regulador, determina uma maneira que esse agente operador deve operar em relação aos 2 participantes, ao fornecedor e ao consumidor. Ele oferece uma reputação ao fornecedor e fornece outros benefícios também ao consumidor. Dentro da evolução desses atores, desses participantes nesse processo de solução de conflito, surgem agora, mais recentemente, agentes facilitadores. O que são agentes facilitadores? Agentes que oferecem tecnologia para automatizar os processos de solução de conflito que os agentes operadores oferecem e criar eficiências para as partes envolvidas, para o fornecedor e para o consumidor de novo. Então este é o universo onde a gente atua na solução dos meios alternativos de solução de conflito e nos meios eletrônicos para a solução de conflito. Agora, uma vez que a gente entenda todos os atores, a gente precisa pensar que existem classificações, existem maneiras de classificar as diferentes soluções digitais para a solução de conflitos. E aqui a gente começa a classificar essas soluções a partir das 2 partes envolvidas. Então, eu posso ter um terceiro envolvido na solução desse conflito, que pode ser o mediador ou o árbitro, ou eu posso ter uma relação direta entre as partes. Eu posso ter um agente regulador determinando algumas regras ou não, dependendo da forma de solução. Eu posso ter uma forma de acessibilidade, que ou é presencial ou é digital. Eu posso ter uma forma de resposta entre as partes, texto, voz, vídeo e assim por diante. Eu tenho também como classificar minhas soluções como meio de comunicação. Uma outra solução é a proatividade, quem é a parte que começa a negociar. E, por fim, o último elemento é a sincronização. Se isso é ao vivo, em tempo real, ou assíncrono, é mandado em lotes. Então, eu fico sabendo, eu não preciso estar presente no mesmo momento que a outra parte está presente. Tudo isso é mais explorado, há muito detalhe, no livro que eu comentei no início, do conflito ao acordo na era digital. É uma parte bastante detalhada para a gente entender como selecionar uma solução para ajudar na solução de conflitos através de negociação, ou de uma mediação, ou de uma conciliação, ou até mesmo de uma arbitragem, tá certo? Agora, quando a gente olha isso, quais são os prós e contras dos meios eletrônicos de solução de conflito? E aqui a gente explora isso com bastante detalhe, porque essa é a parte mais importante dessa área de buscar novas maneiras que atendam à nova cultura da sociedade em resolução de conflitos. O primeiro ponto é a flexibilidade. As pessoas, o mercado, demanda
soluções flexíveis, que se adequem à minha agenda, ao meu horário, e não eu ao horário da solução de conflito. O mercado quer confidencialidade. Eu não quero que o meu problema seja exposto a quatro ventos, como hoje todo o processo na justiça é público. Então todo mundo pode entender, saber o que está acontecendo numa relação, numa disputa comercial. A gente quer baixo custo para os participantes. Ninguém quer pagar caro para resolver um problema hoje. A outra coisa é conveniência. Eu não quero ficar me deslocando de um lugar para outro para conseguir resolver um problema, para estar diante de pessoas onde eu posso ser atacado, eu posso me sentir ofendido e criar uma situação mais dramática do que ela precisa ser para resolver o conflito. A velocidade de resolução é fundamental porque a gente sabe que a justiça que tarda falha, e se eu me sinto injustiçado numa relação comercial, eu vou evitar aquela relação comercial no futuro e vou causar um impacto negativo se alguém me pergunta. Como eu já comentei antes, trazer um senso de justiça a um cidadão comum. Por quê? Porque são mecanismos mais baratos e mais eficientes e contribui com a reputação do negócio. Tem um poder de ser vinculativo. Quando a gente chega numa mediação e numa arbitragem, a gente tem legislações que suportam o poder vinculativo da decisão alcançada através desses mecanismos. E também não necessita uma pesquisa prévia. Em muitos dos casos na justiça você tem um outro caminho diferenciado. Agora, o que acontece com as desvantagens? Pouquíssimas pessoas têm conhecimento e ainda existem pessoas que carecem do acesso à tecnologia. Não presencial, às vezes é uma desvantagem porque as pessoas querem estar presentes, mas isso é uma questão, o primeiro problema é uma questão de tempo, porque o conhecimento vai aparecer, as pessoas vão começar a ficar com mais contato em relação a essa tecnologia, vão ter mais acesso, cada dia que passa mais pessoas têm acesso à internet. A questão de ser não presencial, muitos dos casos as pessoas começam a resolver o conflito de maneira presencial para depois partir para a continuidade da conversa de maneira virtual. A limitação da capacidade de comunicação dos participantes. Então, isso significa que alguns participantes ainda não têm dispositivos móveis que consigam atender a essa dinâmica assíncrona de resolução de conflito, mas as alternativas existem, computadores e pode não ser vinculativo. O que significa isso? O resultado de uma negociação ou de uma arbitragem mal feita pode ser questionada na justiça. Então é muito importante o procedimento arbitral, o procedimento de mediação, para que este procedimento seja seguido de maneira consistente, de acordo com o convite que é feito para as partes, não seja questionado na justiça. E último ponto, não se aplica a todas as áreas. O que significa isso? Nem todas as áreas podem se beneficiar de uma mediação, de uma arbitragem. Algumas áreas, a solução precisa ser muito mais rápida, a solução envolve vida ou morte, então a gente não pode simplesmente usar mecanismos que têm um prazo determinado, mas a gente tem que usar mecanismos de reação mais rápida para atender uma demanda, um risco de vida ou de morte. Tá certo? Então, se a gente olhar vamos falar um pouquinho de resultado, né? Porque a gente falou bastante dos conceitos, dos princípios, da maneira de operar. Como é que a gente enxerga os resultados? Como é que a gente mede resultados desses mecanismos? Isso é um estudo publicado nos Estados Unidos, onde olhou-se pessoas dentro de uma plataforma, de um mercado de compra e venda, e fizeram uma distinção. Todas as pessoas que tiveram problema num determinado momento olharam 3 meses para trás, quanto elas compraram, qual foi o nível de interação comercial que elas tiveram e depois do fato, depois do problema que elas tiveram, 3 meses após, quanto elas compraram. E aí foi feita uma conta. Foi comparado as pessoas que não tiveram problema nenhum e as pessoas que tiveram algum problema. Então, se eu tive um problema hoje e eu vou pegar todo mundo que comprou hoje, olhar a minha compra para trás, 3 meses para trás e 3 meses para frente, e a compra de todos os outros que compraram nesse dia e não tiveram problema nenhum, para trás e para frente. E aí a gente fez uma análise para comparar o impacto comercial nessas relações. E é surpreendente. Por quê? Como a gente já vem falando ao longo dessa nossa jornada aqui, dessa nossa apresentação, uma solução um problema bem resolvido tem um impacto fantástico. Um problema atendido ou abandonado também tem até um impacto, porque muitas vezes o consumidor reclama, mas ele percebe que a reclamação dele é indevida, ele abandona, ainda assim, pela forma de ser atendido, gera um impacto na maneira que ele consome. E o que a gente descobriu isso?
As pessoas que não tiveram reclamação, e olhando aquele período antes e depois, tiveram um aumento de 6% das compras, 6% do volume comercial, da relação comercial. As pessoas que tiveram alguma reclamação, aconteceu um aumento de 13% das compras, só pelo fato de ter reclamação. E as pessoas que tiveram a reclamação bem resolvida, o aumento do consumo ou das compras, o volume comercial, foi de 16%. O que significa isso? Que a gente tem que conseguir um problema com cada um para todo mundo resolver, para todo mundo comprar mais? Não, de maneira alguma. Mas a gente tem que ter canais muito claros, muito eficientes e rápidos de solução de conflito. Para quê? Para a gente conseguir recuperar, conseguir reconhecer ou receber essa fidelização dos clientes que efetivamente tiveram um problema, tá certo? Então esse é um caso compartilhado pelo eBay, uma das maiores plataformas de negociação de conflitos que eles têm dentro da própria plataforma. Eles negociam mais ou menos 40 milhões de casos por ano e esse resultado foi obtido a partir da análise estatística deles, olhando o que aconteceu antes e depois de um conflito. Então, o que é isso? Como é que funciona uma plataforma de acesso móvel? Eu vou dar um exemplo aqui da Resolve Já, que é uma plataforma que você consegue acessar o mecanismo de reclamação através de um QR Code ou através do site. E essa é outra coisa muito importante. A maioria dos sites você precisa fazer 3, 4, 5, 10 cliques para chegar num ponto onde você consegue identificar uma página de contato, um link de contato, um telefone de contato. E depois você faz o contato, então são vários cliques, como a gente já mencionou no começo da conversa. É importantíssimo que o canal de comunicação de resolução de conflitos seja muito fácil, muito rápido e evidente. Ou através de um QR Code que você lê e já abre a página, ou através de conexões na primeira página do seu site, da sua plataforma. A partir daí, a maneira que a gente captura a informação é muito importante. A maioria das pessoas está mais preocupada em identificar o problema e esquece de perguntar para o consumidor ou para a parte frustrada o que ela gostaria como solução do problema. E esse é um grande diferencial, porque muitas vezes a solução é tão mais simples do que a gente imagina, só que o tempo que a gente leva para escutar, para atender ou para cadastrar ou para identificar a outra parte é tão elevado que a gente aumenta, escala a frustração da parte que está infeliz com a relação comercial. Então, escutar a solução que o cliente quer, muitas vezes é o caminho mais rápido de resolver, é o caminho mais fácil de resolver. A solução também, que a gente fala de soluções adequadas à tecnologia e ao comportamento das empresas, pode começar, como já mencionamos, na negociação, onde a conversa é individual com o cliente. Pode haver uma triagem, né? Alguns sistemas oferecem uma triagem, porque muita gente testa o sistema, entra informação não qualificada e abandona. O segundo passo desse processo seria permitir que isso evolva para uma mediação e uma arbitragem. Nesse caso, é sempre importante que a empresa tenha uma parte independente, uma câmara de mediação e arbitragem, uma câmara de conciliação, para fazer esse tratamento, onde a câmara oferece seus mediadores e seus árbitros, para efetivamente manter a independência dessa solução, deste caminho de solução. E também manter o controle dos custos, o controle dos prazos, porque em conjunto com a câmara arbitral, define-se um procedimento arbitral, um procedimento de mediação, de conciliação, pré-estabelecido específico para cada negócio. Então, a solução tem que ser modular, quando a gente pensa em uma solução. A solução tem que ser eficiente, confidencial e tem que apresentar competência para criar credibilidade. Competência, o que é? É estar baseado em uma parte independente para apoiar as fases de mediação e de arbitragem do processo. Claro, sempre garantindo com os níveis de confidencialidade, os níveis de segurança altos para evitar que a plataforma seja hackeada, seja invadida e os dados comprometidos. Então, nesse caminho, a solução é rápida, porque em muitos casos os acordos acontecem até 2 semanas. O custo é muito baixo, porque muitas vezes o custo também só é afetado quando o caso é fechado. A reputação tem um impacto enorme,
porque tem uma maior comodidade entre as partes para chegar num acordo. O impacto financeiro, a gente já sabe, né, que deixa de ser um custo variável, que a gente não tenha controle, para ser um custo fixo, previsível. O impacto ambiental, claro, você deixa de se deslocar para um fórum, para uma audiência, você deixa de juntar uma quantidade enorme de papel, de cópias que vão sendo anexadas a processos, tem processos que pesam mais de 200 quilos, né, e tudo isso passa a ser digital, todas essas evidências passam a estar em ambiente digital. E o impacto social disso é a promoção da justiça ao alcance de todos. Essas soluções de meios eletrônicos é o caminho que não tem volta, é uma questão de tempo e isso tudo vai acontecer. Então, deixo aqui meu muito obrigado, meus dados de contato, se alguém quiser, e o livro para a aquisição é o livro do Conflito ao Acordo na Era Digital, que traz um aprofundamento muito detalhado sobre todo esse material, sobre toda essa jornada de criar caminhos alternativos, caminhos eletrônicos, caminhos digitais para a solução de conflito, valorizando a reputação, valorizando o relacionamento e principalmente promovendo a justiça entre as partes. Muito obrigado.